Mais humanos andaram na Lua do que foram até as partes mais profundas do planeta. Cobrindo 70% da superfície da Terra, os oceanos são o maior habitat do mundo, mas só conhecemos cerca de 1% do fundo do mar. Muitos mistérios cercam o azul profundo, e nesta lista nós listamos alguns menos compreendidos. Fala galerinha, aqui quem fala é Fábio Lima e João Silva. E hoje nós vamos trazer um assunto que talvez você não tenha ouvido nem visto falar. Vamos falar sobre 5 criaturas que existem nas profundezas do oceano e talvez você não conheça. É isso mesmo, pessoal. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu joinha, tá bom? Pronto, vamos pro vídeo. Solta a vinheta. Uou! As profundezas do oceano guardam segredos esses que o ser humano desconhece. Um desses segredos foi revelado no dia 27 de janeiro de 2007, nas águas do Japão. Pescadores encontraram no Japão um peixe muito estranho nadando próximo à superfície do mar. O animal foi identificado como tubarão-cobra, espécie raríssima que habita as profundezas oceânicas de quase todo o mundo. Considerado um verdadeiro fóssil vivo pelos cientistas, existem fósseis dessa época que datam cerca de 80 milhões de anos. O tubarão-cobra possui poucas alterações em relação aos seus ancestrais. Existem poucos estudos sobre esse tubarão-cobra, pois ele costuma viver em profundidades que ficam além do alcance humano. Entretanto, as raras informações coletadas por estudiosos no assunto revelam dados muito interessantes sobre o Chlamydosilachus sanguineus, que é o nome dessa criatura que está passando na tela aí, gente. Normalmente, o tubarão-cobra vive em profundidades igual ou superiores a 600 metros. Para termos uma ideia da dificuldade de acesso ao seu habitat, podemos lembrar que um mergulhador autônomo desce no máximo 40 metros de profundidade. O mais engraçado é que a forma do corpo do tubarão-cobra semelha-se ao de uma enguia, mas a cabeça desse bicho, falando em termos de morfologia, é o que coloca ele na família dos tubarões. Assim como seus irmãos, o tubarão-cobra é um predador, mas não apresenta perigo para os seres humanos, apesar de seu tamanho poder chegar a 2 metros de comprimento. Os estudos sobre esse animal revelam características tão particulares que os especialistas criaram para o tubarão-cobra um único gênero, chamado Chlamydosilachus. É o nome que criaram para dar a esse animal. Esse peixe possui a mandíbula longa e equipada com 300 dentes pontiagudos, distribuídos em 25 fileiras. Fazem parte de seu cardápio as lulas, peixes e eventualmente tubarões menores. Outro dado interessante revelado por estudiosos e cientistas da área é que o tubarão-cobra produz a menor quantidade de filhotes dentre as espécies de sua ordem. O tubarão-cobra produz uma média de 6 filhotes a cada gestação. E a próxima criatura de nossa lista que vive nas profundezas é conhecido como tubarão-duende e a sua mordida assustadora. Vejam por que é conhecida por esse nome. O tubarão-duende é provavelmente uma das espécies de peixes mais assustadoras que existem, vivendo em águas profundas a partir dos 200 metros. Esse tubarão chega a ter até 4 metros de comprimento e pode ser encontrado nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico. Acredita-se que esse é um dos tubarões mais antigos do mundo, e por mais que saibamos que ele se alimenta de polvos, lulas e outros moluscos, não há como deixar de se assustar com a mordida desse peixe. Essa também é a única espécie de tubarão que possui uma coloração rosa quando está vivo. E isso se deve ao fato de que sua pele semi-transparente deixa os vasos sanguíneos à amostra. E até o momento foram encontrados 45 espécimes de tubarão-duende pelo mundo, sendo que o mais pesado deles tinha 210 quilos. Um dos últimos registros encontrados com essa espécime aconteceu no Brasil, quando um exemplar foi encontrado morto no Rio Grande do Sul e posteriormente doado para o Museu Oceanográfico da Fundação Universidade Federal do Rio Grande. E a próxima criatura que vive nas profundezas do oceano é conhecida por peixe-diabo. É, pessoal, isso mesmo que vocês escutaram, peixe-diabo. Vejam o porquê deste nome. Esse peixe pode chegar a viver em uma profundidade de até 3.000 metros.
O peixe-diabo é um animal que vive em condições extremas. É encontrado nas regiões mais profundas dos oceanos, as chamadas regiões abissais. O mais interessante é que as fêmeas desse animal são maiores e têm em média 18 centímetros, enquanto os machos apresentam em média apenas 3 centímetros em sua forma adulta. Devido à grande escassez de alimento nas profundezas, os machos, quando encontram sua fêmea, mordem a barriga dela e passam a viver com parasitas, extraindo nutrientes que necessitam. Estratégia evolutiva para a produção da espécie. Aqui onde a gente vive, no mundo que a gente vive do ser humano, aqui é chamado de outra coisa, aqui é chamado de gigolô. Na realidade é gigolô. Até no reino animal existe isso, cara, pra você ver, Nunca né? imaginei Tem folgado pra tudo, cara. Cara, até no mundo animal, velho. Pra você ver, cara. Outro fato interessante sobre o peixe-diabo está na estratégia que ele desenvolveu para capturar suas presas. Em sua cabeça possui uma antena que produz luminosidade, atraindo assim as presas para suas mandíbulas assustadoras, pessoal. E foi no ano de 2014 que cientistas conseguiram filmar esse animal pela primeira vez em seu habitat natural. Por viverem nas profundezas, poucas vezes ele foi visto pelos humanos, pois a pressão excedida pela água impossibilitava a sua captura. Hoje em dia, com a tecnologia a nosso favor, é possível registrar mais espécies que vivem nas profundezas abissais, assim como o peixe-ogro, que é a próxima criatura da nossa lista. Pois bem, o peixe chamado ogro se caracteriza por viver em águas muito profundas dos oceanos Pacíficos e Atlânticos e é encontrado a 5.000 metros de profundidade, onde quase não se vê em outros seres marinhos. Muito pequeno e inofensivo aos seres humanos, divide-se em duas espécies. A maior das duas, a comum, atinge um comprimento apenas de 16 centímetros e a outra tem a metade deste tamanho. São, portanto, peixinhos. O peixe-ogro possui os maiores dentes entre todos os peixes do oceano em relação ao seu tamanho, mas as enormes mandíbulas lhe desfiguram o rosto, dando-lhe um aspecto assustador. São peixes que ficam nas águas mais profundas durante o dia e à noite saem em busca de presas que se encontram nas camadas superiores das águas. Contando com a ajuda da luz das estrelas, seus principais alimentos são lulas e pequenos peixes. Alguns cientistas sugerem que são predadores agressivos, pois possuem alta mobilidade em comparação com outras espécies abissais. No entanto, outros cientistas acreditam que capturam suas presas usando o fator surpresa, ou seja, eles são emboscadores. A boca grande, que se estende muito atrás dos olhos, permite ao peixe-ogro ingerir grandes peixes com até um terço do seu tamanho. E a última criatura da nossa lista, que também vive nas profundezas do oceano, é conhecido por ter um apetite maior que ele, literalmente. É conhecido pelo nome de engolidor negro. Comer muito. Essa é a vontade de todo mundo. Afinal, poucas coisas são melhores do que isso. Mas os cuidados com a saúde estética fazem com que a gente acabe maneirando nas horas de ingerir alimento compulsivamente. Porém, no reino animal, existem aqueles bichos que acabam se alimentando mais do que realmente deveriam. É o caso do engolidor negro. Esse estranho peixe é bem pequeno e dificilmente passa dos 10 centímetros de comprimento. Porém, isso não faz dele um animal inofensivo. Pelo contrário, os peixes maiores precisam tomar cuidado, já que ele pode ingerir até 10 vezes a sua própria massa. Quem olha esse peixe assim, depois que ele se alimenta, pode ter algum tipo de repulsão, aflição ou até mesmo curiosidade, mas que realmente é estranho. Isso não tem como negar. O que chama bastante atenção é o tamanho do estômago do animal, que se dilata e permite comer presas 2 vezes maiores do que ele. E o bicho não pensa 2 vezes, vai lá e creu mesmo. Por causa dessa capacidade assustadora, ele é conhecido como o grande engolidor. Não precisa explicar o motivo, não é? O peixe também tem uma cara assustadora, possui dentes muito afiados. Quase ninguém dá importância para ele. Mas como a maioria dos seres do fundo do mar, esse peixinho pode realmente surpreender. Muita gente provavelmente nunca ouviu falar nesse peixe e está espantado com os fatos. O motivo é que ele vive nas regiões mais profundas e escuras dos oceanos,
sendo muito difícil a captura de imagens e informações. O engolidor negro tem preferência pelas águas tropicais e subtropicais a uma profundidade de 700 a 2.750 metros de profundidade. É isso aí, galerinha, mais uma vez por hoje é só. Globo Curioso vai ficando por aqui, mas não se esquece, hein? Se inscreve no canal. É isso aí, deixe seu joinha, ative o sininho de notificações e Globo Curioso fica por aqui. Valeu! Valeu!